Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula da Academia. Continuamos os nossos estudos sobre geometria básica, né? Assunto muito importante para os primeiros passos da matemática. E estamos falando agora sobre figuras geométricas sólidas. Anteriormente falamos sobre figuras geométricas planas, pois todas elas eram construídas sobre um plano. As figuras geométricas sólidas que nós vamos apresentar é o cubo, paralelepípedo, nome comprido, né? Mas um tijolo tem a forma de um paralelepípedo, um cilindro, uma esfera e um cone. Antes de falar nessas figuras geométricas, vou dar uma repassada aqui com o adulto, o pai, a mãe, o professor, a professora, para poder apresentar alguns conceitos que eu entendo sejam fundamentais para a gente falar dessas figuras geométricas sólidas. Já falamos sobre o conceito de ponto. Ponto é a entidade básica, fundamental da geometria. O ponto serve para quê mesmo? O ponto serve para fixar uma posição. Então tem aqui o ponto A, aqui tem o ponto B, o ponto C, o D, o E. Poderíamos construir uma infinidade deles, mas o importante é que A gente representa por essa bolinha, né, pequenininha. O A representa essa posição, o B representa uma posição diferente de A, o C é uma posição diferente de B, que também é diferente de D e de E. Se nós pegarmos dois pontos A e B e com a régua a gente traçar essa linha, e se essa linha, bem, a gente poderia inicialmente A e B traçar com a régua uma linha que vai de A até B. Se essa linha começar em A e terminar em B, a gente diz que ela tem início em A e tem um fim em B. Então, por isso, ela tem um comprimento. É possível medir qual é o comprimento dessa linha. E dizemos que ela é finita. Bem, se essa linha ela se estendesse indefinidamente à esquerda de A, como está aqui, ó, e estendesse indefinidamente à direita de B, como está aqui, a gente chamaria isso aí de linha reta, ou simplesmente de uma reta. Então a reta não tem começo e não tem fim. Ela tem uma quantidade infinita de pontos. Bem, para poder agora apresentar os conceitos do que vem a ser plano e do que vem a ser espaço, eu estou utilizando um software aqui chamado SketchUp, para poder fazer algumas ilustrações, tá? Vou sair um pouquinho dessa tela verde, vamos aqui ao SketchUp, tá? SketchUp, nós temos aqui, por exemplo, essa posição que eu demarquei, e a gente pode andar segundo essa, por exemplo, segundo essa linha verde, a gente pode andar essa distância. Depois, paralelo à linha vermelha, a gente pode também andar essa distância. Depois a gente pode voltar novamente, paralelo à linha verde. Volta. Depois fechar esse circuito até aqui. Bem, essa é uma figura geométrica plana. Vejam vocês que o tempo todo eu só andei em cima desse plano verde. Não andei nem para cima e nem para baixo. Se esse rapaz que está aqui caminhasse apenas em cima dessa superfície cinza, ou essa superfície de cor cinza, a gente diria que ele está andando sobre uma superfície plana. Ele pode andar, por exemplo, para a direita ou para a esquerda, em cima dessa superfície, ou ele pode andar a partir, por exemplo, dessa posição, ele pode andar para frente,
ou ele pode andar para o fundo. É isso que ele pode fazer, ele está sobre um plano, tá? Agora veja se a partir disso aí a gente fizesse isso. Nós acrescentamos mais um movimento para ele. Ele podia andar. Então, anteriormente ele poderia andar, como nós falamos, né? Para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás, e agora ele pode andar também para cima ou para baixo. Então essa é a nossa. Pode andar bem. Então essas são as noções que eu queria apresentar, tá? Bem, eu para poder construir essa figura que aqui está, eu parti de um quadrado. Então eu posso movimentar o quadrado para cima ou para baixo, mas também posso movimentar para a direita ou para a esquerda. Se essa figura cinza movimentasse indefinidamente para cima ou para baixo, retomar aqui de novo, para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, e movimentasse mais para frente ou para trás, indefinidamente, nós teríamos a definição do que vem a ser o espaço. Então o espaço, ele tem um comprimento. Vamos voltar aqui para uma espessura. Pegar aqui essa figurinha, tá? Então nessa direção que eu estou movimentando o lápis, que eu chamaria de comprimento, ele é infinito, ele não termina nunca. Nessa direção que eu estou mexendo o lápis, ele é infinito. Nessa direção que eu estou mexendo o lápis, ele é infinito. E nessa direção, ou seja, para cima ou para baixo, que é essa que nós estávamos trabalhando aqui, ó, ele também é infinito. Então essa é a noção de ponto, linha reta, né? De plano e de espaço que eu queria apresentar para vocês. Agora olha aqui que interessante. Essa figura aqui nós já apresentamos. Que figura é essa? Isso é um cilindro, não é mesmo? Desculpe. A figura plana é o círculo. Se eu pegar o círculo agora e movimentar o círculo, ele estava no plano, né? Se eu movimentá-lo ao longo da direção vertical, nós vamos formar uma figura sólida chamada de cilindro. Então o cilindro é construído a partir de um círculo. Vamos pegar um outro aqui. Sair daqui, vir até aqui. Outro segmento de reta e fecha nesse. Se a partir de um quadrado se esse lado aqui for igual a esse lado, que for igual a esse, ou seja, os três lados forem iguais, nós dizemos que a partir de um quadrado, um quadrado que é uma superfície plana, se a gente levantar o quadrado ao longo da altura, se ele passar até agora a altura, a gente diz que ele é um cubo, essa figura é um cubo. Bem, as outras eu acredito que é melhor a gente continuar representando lá nesse nosso espaço, tá? Então só dando uma recapitulada aqui, começamos falando de pontos. Os pontos servem para fixar posições.
Pode ser fixar a posição em cima de uma reta, pode ser fixar a posição em cima de um plano, ou pode ser utilizado também para poder fixar posição no espaço. Utilizei ali esse software para poder mostrar, plano e espaço. E já fizemos lá uma introdução, uma rápida introdução para poder falar do cubo. Então o cubo tem cantos, vou mudar de cor, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 cantos. O cubo também tem faces. 1, 2, 3, aqui na frente 4, 5 e lá atrás 6. Então o cubo tem 6 faces. O cubo tem 8 cantos. E você poderia me ajudar aí também, pegar e contar. Esses aqui são os lados, né? Cada figura dessa, vamos pegar lá de baixo, tá? Como eu mostrei anteriormente. Isso aqui é um quadrado, né? Então esse lado é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado. Então isso é que caracteriza o cubo. Todos os lados do cubo são iguais. Então o cubo tem cantos, tem lados e tem faces. Pode até contar quantos cantos, quantos lados e quantas faces. Próxima figura geométrica sólida que nós queremos comentar é o paralelepípedo. É um nome grande, né? Quem é que tem o formato de um paralelepípedo? É um tijolo, tá? Seja um exemplo que me vem na cabeça, que ele tem uma largura, ele tem uma altura e ele tem um comprimento. Pode contar também aí quantos cantos ele tem, né? Me ajude aí depois, juntamente com a criança. Já aprendemos a contar até 20, né? Cada uma dessas aqui é chamada de face. Cada um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5, 6 e por aí vai, tá? Tem cantos, lados e faces. A partir de um círculo, se a gente levantasse esse círculo, né, até uma determinada altura, ou seja, a partir daqui levantar o círculo até uma determinada altura, nós vamos construir uma figura geométrica que é chamada de cilindro. Então o cilindro ele tem uma base, a base dele é um círculo e ele tem essa altura. Cone, a base dele é um círculo, ele tem uma altura, mas ele é diferente. Vamos escrever aqui a altura, mas ele é diferente do cilindro. O cilindro, a base dele é levantada sempre com o mesmo círculo, concorda com isso? Ou seja, esse círculo que está aqui serve, ou seja, é o mesmo círculo que vai sendo levantado para poder construir o cilindro. Olha agora o que acontece com o cone. Começa com o círculo da base, que é o maior, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, até que chega lá, ele termina em apenas um ponto. Então ele é pontiagudo, né? Ele tem uma base circular e tem esse canto na parte de cima. Essa, pois, é a característica do cone. E para poder finalizar, a esfera, né? A esfera, se quiser imaginar como é que se poderia construir uma esfera, poderia também pegar um círculo, colocar aqui um eixo, fixar um círculo no eixo e girar esse círculo em torno desse eixo.
Como se a gente pegasse uma moeda, essa brincadeira é pegar em cima, por exemplo, em cima de uma mesa. Se a gente pegar uma moeda na posição vertical, aqui está a moeda, né? Então, em torno desse eixo vertical, a gente bate o dedo na moeda e bota a moeda para girar, não é isso mesmo? Aí ela vai gerar uma figura como essa que aqui está, ó, que a gente chama de uma esfera, é uma figura geométrica sólida. A figura esférica brasileira mais popular é a bola de futebol. Tem também esferas de aço, que é tirada dos rolamentos de carro, né? Meninada brinca aí para poder fazer rolimã. Tem também a bola de tênis, né? E aí o que a gente poderia é verificar, como eu sempre tenho solicitado para vocês, utilizar não só esquemas, mas objetos reais. Por exemplo, na hora de mostrar um cubo, o que me vem aqui à cabeça é aquele cubo colorido, aquele cubo de jogar para poder colocar todas as faces com a mesma cor. A paralelepípedo existe o tijolo para colocar na parede. Eu acredito que um pedaço de madeira também pode ser cortado, pode ser serrado para poder mostrar o que é um paralelepípedo. Cilindro, até a paçoquinha hoje em dia está vindo com o doce, né? A paçoquinha está vindo com forma também cilíndrica, né? Então, existe cortar um pedaço de cabo de vassoura e mostrar que isso tem uma forma cilíndrica. O cone, talvez a gente precise, vai ser necessário pegar um papel e construir um cone, né? Cortar dessa forma e depois colar essa face até essa, para poder construir alguma coisa parecida. O coador de café Melita segue mais ou menos uma forma de um cone, não é mesmo? E depois esferas, eu acho que a gente tem várias delas. A bola de futebol, existe bolinhas de plástico hoje, que é bastante fácil de se encontrar, né, para poder apresentar essas figuras. Bem, essa foi então a rápida introdução sobre figuras geométricas, sobre esse assunto, né? Figuras geométricas planas. Eu acho que é importante com a criança, primeiro trabalhar com objetos reais, apresentar para ela, colocar sobre a mesa esses objetos que nós acabamos de falar: o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, a esfera, o cone, e apresentar para ela quais são as características de cada um. Quem tem canto, quem tem face, quem tem lado. Sobre a esfera pode rodar, pode girar facilmente, ela não tem canto, e assim por diante, né? Então, acho que utilizando aí de um pouco de criatividade é possível começar. E outro ponto que eu acho fundamental é tentar passar para ela a noção do que é a figura geométrica plana, essa que fica achatada, né, em cima da superfície da mesa, e essas superfícies desculpe, a superfície, não, as figuras geométricas sólidas, que todas elas, ou seja, elas têm uma determinada altura, elas não estão achatadas sobre a mesa. É mostrar para a criança, inclusive, para que ela, através do tato, né, mostrar um quadrado para ela, um quadrado recortado de um papel, para que ela segure o quadrado, coloque as duas mãozinhas sobre o quadrado para ver que ele é chatinho, que ele não tem espessura, e depois mostrar um cubo, mostrando que, para poder demonstrar que ele tem, quando você coloca a mão entre a face inferior e superior do cubo, as mãos da criança vão ficar afastadas uma da outra, ou seja, ele tem um comprimento, tem uma largura e tem também uma altura ou uma espessura, tá? Bem, é isso que eu tinha para poder falar
inicialmente sobre figuras geométricas sólidas. Vejo vocês num próximo encontro. Um abraço.